Portal Tenura de Notícias conversa hoje com Conrado Ferraz, ele que é chefe do cartório da 49ª Zona Eleitoral de Ibitinga, e o assunto de hoje, cadastramento biométrico. Bem-vindo, Conrado, mais uma vez obrigada por aceitar nosso convite. Estamos no período de cadastramento biométrico obrigatório, Conrado. Sim, estamos. Primeiramente, mais uma vez, obrigado pela oportunidade de estar aqui, falar com todos os ouvintes e assinantes do Portal Tenura. A situação do cadastramento biométrico em Ibitinga, na verdade, é a seguinte: nós estamos com 46% dos eleitores de Ibitinga já cadastrados biometricamente. Pode parecer um número bastante grande, mas não é, porque nós estamos fazendo esse cadastramento biométrico, na verdade, já desde outubro de 2015. Desde outubro de 2015 estamos fazendo o cadastramento biométrico e até agora fizemos 46% da população de eleitores apenas. Nesse momento ele se tornou obrigatório. Agora precisamos fazer todos os outros eleitores da cidade. Dentro do período até o mês de dezembro, que a gente fala daqui a pouquinho sobre o prazo. Quem deve fazer? Quem é obrigado a se cadastrar, fazer a biometria para a próxima eleição, fazer a votação biométrica? Todos os eleitores, na verdade, são obrigados a fazer esse cadastramento biométrico, tá? Existem poucas exceções, sendo que os maiores de 70 anos, na verdade, são a principal exceção. Os maiores de 70 anos de idade, eles não são obrigados a votar, eles não são obrigados nem a ter título eleitoral. Mas eles podem se desejarem. Eles podem se desejar e, nesse caso, se eles quiserem continuar votando, aí sim eles são obrigados a fazer o cadastramento biométrico, o recadastramento biométrico. Caso eles não queiram, aí eles não precisam, não há nenhuma consequência para os maiores de 70 anos. Todos os outros eleitores devem fazer a biometria no cartório eleitoral. E agora falando de prazo, você afirmou aí que nós não temos 50% da população de eleitores aptos a votar, que devem realizar o cadastramento, registrado, já feito o cadastramento desses eleitores, que corresponde a 46%, que foi ao longo de 2015, 2016, 2017, 2018 e agora 2019, que é quando finaliza o período. Então, nós temos mais de 50% da população de eleitores para cadastrar-se. Até quando, e como deve ser feito o cadastramento? Nós temos realmente toda essa população de eleitores, mais de 50% dos eleitores de Ibitinga ainda tem que se cadastrar. Nós temos até o mês de dezembro, até mais precisamente no dia 19 de dezembro, agora de 2019, para que o eleitor possa ir até o cartório eleitoral e faça esse recadastramento biométrico. Mas nós alertamos a todos os eleitores para que não deixem para a última hora. Não deixem para fazer na última hora o cadastramento. Façam já, façam o mais rápido possível. É o ideal e vai evitar filas que vão ser muito grandes no final do cadastramento. Do período. E não teremos prorrogação, certamente, porque já está sendo prorrogado esse período desde 2015. Então, certamente, o Tribunal Eleitoral não tem previsão de ou postergar para outras datas. A questão é que nós estamos esgotando o tempo e, se deixar ainda assim para os últimos dias de dezembro, teremos filas quilométricas nos cartórios. Eu acho que isso é uma consequência, até porque quem não fizer o cadastramento terá algum tipo de punição? Como que vai funcionar essa questão da legislação? Quem não fizer o cadastramento biométrico obrigatório agora vai ter o seu título cancelado. Automaticamente? Automaticamente. Se você não fizer o seu cadastramento até o dia 19 de dezembro, o seu título é cancelado. Isso é uma revisão de eleitorado que nós estamos passando agora. Quem não fizer vai ser considerado que não é mais eleitor. Sem o título eleitoral, você não consegue fazer vários atos da sua vida normal civil. Você não consegue tirar passaporte, você não consegue um financiamento, um empréstimo, você não consegue participar de programas do governo, como o Bolsa Família, por exemplo. Concursos públicos. Você eventualmente não pode fazer matrículas em escolas, faculdades e também nem empregos, que muitos empregadores hoje em dia exigem também o título de eleitor do seu
trabalhador também para poder fazer. Então, são várias as consequências que podem atrapalhar. Existe um batimento do CPF automático junto com o título de eleitor e se houver um cancelamento, talvez dê problema, inclusive, com o CPF da pessoa. E aí vai ter que fazer novamente um título de eleitor. A questão do horário de atendimento e como pode ser feito pela internet o agendamento, que hoje é um procedimento que ele é eficaz, ele facilita a vida do eleitor a não ter que ficar numa fila de espera e funciona. A questão é, funciona agendamento pela internet para que você possa, num determinado dia que você está apto a se dirigir até o cartório e levar quais documentos para se cadastrar. Olha, Daniela, o nosso atendimento agora foi ampliado. Nós funcionávamos do meio-dia até as 18 horas, agora ampliamos o atendimento, estamos funcionando das 9 da manhã até as 18 horas. Ou seja, estendemos o período de atendimento. Nós provavelmente estaremos fazendo alguns eventos, algumas coisas. Talvez estejamos na Feira do Bordado, talvez consigamos colocar alguns pontos de atendimento em algum lugar. Isso não é certo ainda. Mas são ações que possivelmente para facilitar. Isso. Quanto ao agendamento, o ideal é que o eleitor faça realmente o agendamento do seu atendimento. É só entrar no site www.tre-sp.jus.br, ir em agendamento biométrico, escolher o horário que quer ser atendido e marcar a hora. É muito simples. Com esse agendamento você chega no cartório e é atendido no horário que você agendou. Se você agendou, por exemplo, às 3 horas da tarde, você vai chegar às 3 horas da tarde e ser atendido independente de fila. Se você não fizer o agendamento, nós ainda assim vamos atender, mas por ordem de chegada, e as filas estão começando a ficar cada vez mais longas, cada vez mais o tempo de espera para quem não agendou está aumentando. Qual que é aquela frase que a gente resume, quem deixa para a última hora? Achei muito interessante que nós conversamos no início aí, Conrado, que aparentemente parece ser uma brincadeira, mas não o é. Que é quando a gente está naquela fila quilométrica e se lembra que poderia ter feito um agendamento antecipado, aí coordenado melhor o nosso período aí no dia a dia para poder fazer esse cadastramento, que é obrigatório. Como que é a frase? É uma brincadeira que a gente usa às vezes dentro do cartório e em alguns outros cartórios alguns colegas usam também. A gente... é como um mantra, sorria, você deixou para o último dia. Não tem mais como reclamar, tem só que ficar na fila. Exatamente. Então não deixe para a última hora, para você que nos acompanha, aos internautas do Portal Ternura, aos ouvintes dos nossos jornais da Ternura FM, vamos procurar aí fazer um agendamento neste momento. E só para fecharmos os documentos, quem está já no cartório para fazer o seu cadastramento, quais documentos necessários para se apresentar? É necessário que você leve um documento de identidade, a RG, por exemplo, ou a carteira de motorista, o CPF, que na carteira de motorista já tem. Também o próprio título de eleitor ou não? O próprio título de eleitor a gente pede que leve também, porque nós vamos fazer a substituição desse título, e um comprovante de residência também é importante, tá? No caso de homens maiores de 18 anos que estiverem fazendo seu título pela primeira vez, também é necessário que leve o alistamento militar. A reserva de... Isso, para aqueles que forem fazer o título pela primeira vez, porque todo mundo que já for fazer o título pela primeira vez ou transferência, também o título já vai ser biométrico já. Então já nem precisa fazer a revisão depois. Quem for fazer pela primeira vez, então, mesmo procedimento, quem for fazer transferência, o mesmo procedimento da revisão biométrica. E no caso do homem maior de 18, além de RG, CPF, comprovante de residência e título, também a carteira de reservista. Tá certo. Muito obrigada, viu, Conrado? Conversamos com Conrado Ferraz, ele é chefe educatório da 49ª Zona Eleitoral de Ibitinga e o assunto foi cadastramento biométrico obrigatório. Até quando? 19 de dezembro de 2019.